Você já sentiu aquela vontade de fazer alguém se arrepender amargamente por ter te machucado? Talvez tenha sido um amigo que te traiu, um parceiro que te desvalorizou ou alguém que jogou sujo com você. A dor da decepção pode ser intensa e o desejo de vingança parece ser a solução perfeita. Mas aqui está a verdade. A vingança direta raramente traz satisfação real. Pelo contrário, muitas vezes só te faz parecer fraco e desesperado. Agora, imagine um cenário diferente. E se, ao invés de buscar vingança, você pudesse fazer com que essa pessoa se arrependesse profundamente, sem que você precisasse mover um único dedo contra ela? Hoje, eu vou te mostrar como fazer exatamente isso. Vou revelar as estratégias psicológicas e filosóficas que fazem com que aqueles que te feriram olhem para trás e percebam o erro que cometeram. Vamos falar sobre como a indiferença pode ser a sua melhor arma, como construir uma vida que fará falta para essas pessoas e como agir no momento em que elas tentarem voltar. E se você acha que isso é impossível, te garanto que os maiores pensadores estoicos já sabiam disso há séculos. Como disse Sêneca, a melhor vingança é ser diferente daquele que te causou dano. Então, se você quer aprender a fazer com que essas pessoas sintam o peso das próprias escolhas, sem que você precise se rebaixar ao nível delas, já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque este vídeo pode mudar completamente a forma como você lida com a dor e o arrependimento dos outros. O maior erro que as pessoas cometem ao querer vingança. A primeira reação de quem é ferido é querer devolver na mesma moeda. Você sente raiva, indignação e pensa em maneiras de fazer a outra pessoa pagar pelo que fez. Esse é o erro mais comum e mais destrutivo que você pode cometer. O problema é que, ao tentar se vingar diretamente, você não apenas demonstra que ainda está preso àquela situação, como também dá à outra pessoa exatamente o que ela quer: sua atenção e energia. E o pior, muitas vezes, sua tentativa de vingança só fortalece o ego dela, fazendo com que se sinta ainda mais importante na sua vida. A vingança tradicional é uma armadilha, porque mantém você preso no ciclo da dor. Você se torna um prisioneiro da necessidade de justiça, alimentando pensamentos obsessivos sobre o outro. E quem está no controle nesse cenário? Não é você. É justamente a pessoa que te feriu. Epicteto disse: se alguém te provoca, saiba que é a sua mente que está permitindo a perturbação. Ou seja, enquanto você estiver focado em revidar, você continua sendo controlado emocionalmente por essa pessoa. Além disso, buscar vingança muitas vezes te coloca em uma posição de vulnerabilidade. Você pode agir por impulso, cometer erros e acabar pior do que começou. Imagine, por exemplo, que alguém te traiu e você decide se vingar traindo de volta. O que acontece? No final, você se rebaixa ao nível dessa pessoa e perde sua própria integridade. Agora, ao invés de ser a vítima, você se torna cúmplice do mesmo jogo sujo. O verdadeiro arrependimento não acontece quando você ataca o outro. Acontece quando ele percebe que você não se importa mais. Quando você some, cresce e mostra que sua vida continua melhor sem ele, é aí que a dor do arrependimento começa a surgir. Marco Aurélio ensinou: a melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Isso significa que, em vez de devolver na mesma moeda, você deve se tornar tão forte, tão inacessível e tão bem-sucedido que a própria existência do outro se torna irrelevante para você. A verdadeira vitória não é provar nada para quem te machucou. A verdadeira vitória é se tornar uma versão tão poderosa de si mesmo que essa pessoa se sinta insignificante diante da sua evolução. Quem te feriu
só vai se arrepender quando perceber que não tem mais nenhum efeito sobre você. Então, ao invés de gastar sua energia planejando vingança, use essa energia para crescer. Silêncio, desapego e evolução são as armas mais letais que você pode ter contra quem te feriu. Agora que você entendeu por que a vingança tradicional é um erro, no próximo tópico vamos falar sobre algo muito mais eficaz. A lei do retorno. Por que a vida se encarrega de cobrar? Existe uma lei no universo que ninguém escapa. O que você faz, volta para você. E isso não é misticismo, é simplesmente a forma como a vida funciona. Quem age com maldade, deslealdade ou desrespeito, inevitavelmente colhe as consequências dos próprios atos. O problema é que, quando estamos machucados, queremos ver essa justiça acontecer imediatamente. Mas a verdade é que a vida tem seu próprio ritmo e quem te feriu um dia vai se deparar com a conta do que fez. O grande segredo é que você não precisa sujar as mãos. Pessoas que machucam os outros geralmente têm padrões de comportamento autodestrutivos. Elas repetem os mesmos erros, tratam outras pessoas da mesma forma e acabam criando um ciclo de autossabotagem. O que acontece? Elas perdem credibilidade, destroem suas relações e, no final, se veem sozinhas. É inevitável. Sêneca dizia: nenhum homem pode ter uma vida feliz se pensa apenas em si mesmo e transforma tudo em um motivo para seu próprio benefício. Isso significa que quem age de forma egoísta e cruel contra os outros está, na verdade, se condenando ao sofrimento a longo prazo. Enquanto essa pessoa segue afundando na própria mediocridade, o seu papel não é esperar para ver a queda dela. Isso só mantém sua energia presa ao passado. Seu foco deve estar em evoluir, em se tornar alguém tão bem-sucedido emocionalmente, mentalmente e até materialmente, que a justiça se faça sem que você precise mover um dedo. Quando a vida começar a cobrar essa pessoa, ela, inevitavelmente, vai lembrar de você. Vai perceber que perdeu alguém que valia a pena, que desperdiçou uma relação ou que subestimou quem não deveria. E essa dor, acredite, é muito mais intensa do que qualquer vingança que você poderia planejar. Quantas histórias você já ouviu de alguém que desvalorizou uma pessoa, seguiu em frente achando que estava no controle, mas anos depois percebeu que perdeu algo valioso? Esse é o maior castigo que alguém pode ter. Olhar para trás e perceber que trocou o certo pelo duvidoso, que desprezou quem realmente valia a pena. E quando isso acontece, não há nada que essa pessoa possa fazer para voltar no tempo. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. E o que você faz enquanto isso? Simples. Vive sua vida, cresce, evolui. O arrependimento alheio não pode ser o centro da sua trajetória. Você não precisa testemunhar a queda de ninguém para ter paz. Quando você entende que a vida cobra na hora certa, você se liberta da necessidade de provar qualquer coisa. E é essa liberdade que faz de você alguém inatingível. Como a indiferença faz o outro se sentir insignificante. Nada faz alguém se sentir mais insignificante do que perceber que sua ausência não causou impacto nenhum. O erro de muitas pessoas quando são feridas é querer uma reação imediata do outro. Elas tentam mostrar que estão bem, forçam sorrisos, fazem questão de postar que estão melhores do que nunca, só para provocar. Mas adivinhe, isso só mostra que ainda estão afetadas. A verdadeira força não está no excesso de exposição, mas na ausência total de interesse. A indiferença é uma arma poderosa, porque desestabiliza. Quem te feriu espera que você reaja, que peça explicações, que demonstre raiva ou tristeza. Qualquer reação sua alimenta o ego dessa pessoa. Mas quando você não dá nada,
Quando age como se nada tivesse acontecido, a mente dela começa a entrar em colapso. O ser humano tem uma necessidade inata de se sentir importante. Quando percebe que não é relevante para alguém que antes valorizava, surge a dúvida, a frustração e, eventualmente, o arrependimento. Imagine alguém que te machucou esperando uma reação sua. Os dias passam, depois semanas, depois meses, e nada, nenhuma mensagem, nenhuma indireta, nenhum sinal de que aquilo te atingiu. O silêncio se torna ensurdecedor. Epicteto ensinava: se você deseja ser inabalável, não permita que a opinião dos outros o afete. E essa é a essência da verdadeira indiferença. Você não finge que não se importa, você realmente não se importa mais. Isso não significa que você deve se tornar frio ou sem sentimentos. Significa que você valoriza sua paz a ponto de não permitir que ninguém a destrua. A indiferença verdadeira não é sobre esconder dor, mas sobre superá-la de forma tão genuína que a outra pessoa simplesmente se torna irrelevante. Enquanto ela espera por sinais de que ainda tem poder sobre você, você segue sua vida sem olhar para trás. E é exatamente isso que corrói por dentro quem te feriu. O arrependimento vem quando a pessoa percebe que não deixou marca alguma em você, quando ela vê que foi apenas uma página virada, um detalhe esquecido em meio à sua jornada de crescimento. Porque no final das contas, a maior punição para alguém que tentou te diminuir não é ser odiado, é ser esquecido. A arte de se tornar inesquecível para quem te feriu. Existe uma diferença entre ser lembrado com arrependimento e ser apenas mais uma pessoa no passado de alguém. A maioria das pessoas, ao tentar fazer alguém se arrepender, comete o erro de se tornar previsível. Elas agem com raiva, ressentimento ou tentam forçar uma mudança superficial para impressionar. Mas o que realmente marca e faz falta é a evolução genuína. Se você quer ser inesquecível, precisa se tornar a melhor versão de si mesmo, não para os outros, mas para você. A primeira coisa que causa arrependimento é o contraste. Quando alguém te machuca, ela tem uma imagem fixa de quem você era naquele momento. Agora, imagine que, meses ou anos depois, essa pessoa te reencontra, seja pessoalmente, pelas redes sociais ou pelo que ouve falar de você, e percebe que você não só seguiu em frente, mas que se tornou alguém admirável, forte, inabalável. Isso quebra completamente a expectativa dela. Marco Aurélio dizia: se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. E ao invés de reclamar ou se lamentar, você usou a dor como combustível para crescer. A evolução silenciosa é a mais impactante. Quem tenta provar mudança o tempo todo parece desesperado por validação. Mas quem simplesmente cresce sem precisar anunciar, sem jogar indiretas, sem demonstrar que ainda se importa, transmite algo muito mais poderoso: autossuficiência. Isso atinge diretamente o ego de quem te feriu, porque mostra que a ausência dessa pessoa não teve impacto nenhum no seu progresso. Outro fator que torna alguém inesquecível é a autenticidade. Muita gente, ao tentar se mostrar melhor, copia comportamentos. Tenta parecer alguém que não é, mas a verdadeira marca é deixada por quem tem identidade própria, por quem mantém sua essência e, ao mesmo tempo, se aprimora. Quando a pessoa que te feriu percebe que, enquanto ela continua no mesmo lugar, você seguiu crescendo sem precisar pisar em ninguém, a realidade bate forte. Ela perdeu alguém único. E aqui está a ironia. Quanto menos você tentar ser inesquecível, mais inesquecível você se torna. Porque o que realmente marca alguém não é a tentativa de impressionar, mas a evolução natural e inevitável de quem entendeu que a melhor resposta para a dor é o crescimento. Construa uma vida que faça falta para quem te feriu. A dor do arrependimento não vem só da culpa, mas da comparação.
Quando alguém percebe que perdeu algo valioso, que não faz mais parte de uma história de sucesso, a sensação de vazio bate com força. E é exatamente isso que acontece quando você constrói uma vida tão forte, tão rica em experiências e realizações, que quem te feriu olha para trás e percebe que não tem mais espaço nela. O primeiro passo para isso é simples. Pare de focar no que perdeu e comece a focar no que pode ganhar. A pior coisa que você pode fazer é ficar preso ao passado, revivendo a dor e esperando que essa pessoa perceba o erro. Isso só atrasa sua evolução. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E a melhor reação que você pode ter é transformar essa dor em motivação para crescer. Isso significa cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu propósito. Significa se cercar de pessoas que realmente te valorizam, investir em novos projetos, se desafiar e sair da zona de conforto, porque quanto mais você evolui, mais distante você fica da versão que aquela pessoa conheceu. E quando ela te reencontrar, seja pessoalmente ou de longe, verá alguém que nem parece mais o mesmo, e é aí que o arrependimento surge. Mas atenção, essa evolução tem que ser genuína. Se você finge estar bem, se força uma felicidade que não sente, se vive tentando mostrar que está melhor só para impressionar, cedo ou tarde essa máscara cai. O crescimento real vem quando você aprende a ser feliz por si mesmo, sem precisar provar nada para ninguém. Quando sua paz não depende da ausência ou presença de quem te feriu, você finalmente se liberta. E sabe o que é mais irônico? Mas você se afasta emocionalmente dessa pessoa, mas ela sente a falta que você faz. Porque enquanto você segue avançando, ela fica para trás, presa nas próprias escolhas. É nesse momento que a consciência pesa, que a realidade se impõe e que a dúvida surge. Será que eu fiz a escolha certa? O que antes era certeza vira arrependimento. Mas quando essa pergunta finalmente chega, já é tarde demais. A psicologia do arrependimento. O arrependimento não acontece da noite para o dia. Ele se infiltra na mente da pessoa aos poucos, corroendo sua percepção e fazendo com que, mais cedo ou mais tarde, ela perceba o erro que cometeu. Mas para que isso aconteça, é necessário um gatilho, a comparação. O ser humano só sente falta quando percebe que perdeu algo melhor do que tem agora. E é exatamente por isso que a sua evolução silenciosa é o golpe mais certeiro contra quem te feriu. No começo, essa pessoa pode até se sentir no controle. Ela pode acreditar que tomou a decisão certa, que seguiu em frente sem remorso. Mas com o tempo, conforme a vida acontece, as peças começam a se encaixar de maneira diferente. Ela começa a ver que outras pessoas não oferecem o que você oferecia, que sua presença não era algo comum e substituível. E é aí que a dúvida começa a pesar. Sêneca dizia: às vezes até viver é um ato de coragem. E para quem desperdiçou algo valioso, viver com a consciência do erro pode ser um fardo difícil de carregar. O arrependimento real acontece quando a pessoa percebe que não pode voltar no tempo. Quando ela vê que você seguiu sua vida e que não há mais espaço para ela no seu caminho. É nesse momento que a memória se torna um castigo. Cada lembrança se transforma em uma oportunidade perdida. Cada lembrança boa vira um lembrete do que não pode ser revivido. E sabe o que torna isso ainda mais cruel? A indiferença. Se você dá abertura, se demonstra que ainda se importa, a outra pessoa pode se iludir, acreditando que ainda tem uma chance de voltar. Mas quando ela percebe que foi apagada, que seu nome não é mais citado, que suas tentativas de chamar atenção não surtem efeito, o peso da perda se torna esmagador. É por isso que Marco Aurélio ensinava:
A melhor vingança é ser diferente do que te feriu. Quando você se torna inalcançável, quando sua evolução torna a presença dessa pessoa irrelevante, é aí que ela percebe o que perdeu. E o pior castigo para alguém que te desvalorizou não é o ódio, não é a vingança, não é a revolta. O pior castigo é a certeza de que, para você, essa pessoa não faz mais diferença nenhuma, porque no final das contas, o que mais machuca o ego de alguém não é ser odiado, é ser esquecido. O momento em que eles voltam, como agir para manter seu poder. O tempo passou, você cresceu, mudou, evoluiu. E agora, quando menos espera, aquela pessoa que te feriu aparece de novo. Pode ser uma mensagem casual, um pedido de desculpas ou até um reencontro inesperado. Mas não se engane, se ela voltou, é porque algo dentro dela percebeu a falta que você faz. O problema é que, nesse momento, muitas pessoas cometem um erro fatal. Perdem todo o poder que conquistaram. A primeira reação que pode surgir é a dúvida. Você pensa, será que agora essa pessoa mudou? Ou, será que finalmente percebeu meu valor? Mas aqui está a verdade. Se você precisou se afastar para que ela enxergasse isso, então essa percepção nunca foi genuína. Quem realmente valoriza não precisa perder para reconhecer o valor. Sêneca dizia, errar é humano, persistir no erro é estupidez. Se essa pessoa já te machucou uma vez, qual a garantia de que não fará isso de novo? Manter seu poder significa não permitir que o passado se repita. Não significa ser cruel ou vingativo, mas sim mostrar que você já não está mais no mesmo lugar. Se ela tentar agir como se nada tivesse acontecido, se quiser restabelecer contato sem reconhecer o que fez, sua resposta deve ser clara. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes. E essa frase não precisa ser dita, ela precisa ser sentida na forma como você se comporta. Se decidir dar espaço para essa pessoa de novo, faça isso de maneira consciente. Observe se há mudanças reais, se há responsabilidade pelos erros do passado ou se é apenas mais um ciclo que está se repetindo. E acima de tudo, lembre-se, você não precisa de ninguém que precise te perder para aprender a te valorizar. A maior lição do estoicismo é que seu valor não deve depender da validação de ninguém. Quando alguém volta arrependido, não é sobre o que ela sente, é sobre o que você construiu. E se o que você construiu é uma vida plena, equilibrada e livre de pessoas que não souberam te valorizar, então talvez a melhor resposta que você pode dar seja simplesmente seguir em frente. O verdadeiro poder está em seguir em frente. No final, a maior lição que você pode tirar de tudo isso é que seu valor nunca deveria ter dependido da validação de ninguém. Quem te feriu pode se arrepender, pode tentar voltar, pode perceber tarde demais o que perdeu. Mas nada disso deveria mudar o que você já construiu. O verdadeiro poder não está em fazer alguém sofrer com o arrependimento. O verdadeiro poder está em ser tão forte e autossuficiente que esse arrependimento simplesmente não importa mais para você. A vingança nunca foi o caminho. O silêncio, a indiferença e o crescimento são armas muito mais letais. Quando você para de correr atrás de justiça e deixa que a vida cobre o que precisa ser cobrado, você se liberta. E quando você se liberta, não há mais espaço para ressentimento, ódio ou desejo de provar algo. O passado deixa de ter peso e o que realmente importa é o que você está construindo agora. Sêneca dizia, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Então pare de sofrer pelo que já passou. Se alguém te feriu, deixe que essa pessoa arque com as próprias escolhas. Seu foco deve ser a sua evolução, sua paz, sua liberdade emocional.
Porque no final das contas, a maior lição que você pode ensinar a quem te machucou é mostrar que sua ausência não te afetou em nada. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, deixe a seguinte frase nos comentários abaixo: eu seguirei mais forte que antes. E claro, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários: você já viu alguém se arrepender depois que você seguiu em frente? Vou adorar saber a sua história. Até o próximo vídeo, fique com o Criador.